Reparem no texto de Lucas, capítulo 1, versículos de 1 a 4, que primeiro vem a transmissão oral. Muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Primeiro, não foi qualquer pessoa que transmitiu. São Lucas não pesquisou o que qualquer pessoa transmitiu. Ele não fez, eu vou lá na Praça dos Três Poderes coletar o que é que as pessoas dizem sobre aquilo que aconteceu, etc. Não foram quaisquer pessoas. Ele escolheu aquelas testemunhas oculares. São Lucas foi criterioso. Eu não vou escrever uma coisa baseada no depoimento de pessoas que ouviram outras pessoas dizerem. Nada disso. São Lucas, neste sentido, foi preciso. Eu só posso colocar neste livro que vai ser uma referência, que vai ser um critério, que vai ser um parâmetro. Eu só posso escrever aquilo, primeiro, que eu vi, que eu testemunhei, e depois aquilo que eu não vi, aquilo que eu não testemunhei. Eu vou procurar saber daqueles que viram, daqueles que ouviram. E aqui eu dou dois exemplos curiosos. No Evangelho segundo Lucas, somente no Evangelho segundo Lucas, nós temos o Magnificat de Nossa Senhora. A minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque Ele olhou para a humildade de sua serva. O Magnificat foi pronunciado, proferido pela Virgem Santíssima na casa de Santa Isabel. E esse episódio da casa de Santa Isabel só é narrado por São Lucas. Respondam-me, sem falar, somente no coração. Adivinhem a quem São Lucas pediu informações para escrever aquilo. É evidente, a Santa Isabel e a Nossa Senhora. É possível que ele tenha chamado Maria Santíssima, por favor, eu queria que a senhora me desse aqueles detalhes, como foi, enfim, porque eu preciso colocar. Repito, muitos empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nulos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e que se tornaram ministros da palavra. Não apenas testemunhas oculares, mas depois ministros da palavra. Isto é, aquilo que viram e ouviram, passaram a pregar. Outro exemplo, a ressurreição de Cristo. É dito que no primeiro dia da semana, de madrugada, as mulheres foram ao túmulo. São Lucas não estava lá. A quem ele recorreu para saber a verdade dos fatos? Provavelmente São Lucas consultou Santa Maria Madalena. Então, os evangelhos, por favor, bem como os demais textos bíblicos, mas fiquemos nos evangelhos. Evitemos essa concepção etérea de que São Lucas ficou sentado em algum lugar e aí veio uma inspiração do Espírito Santo e ele escreveu tudo na hora e já saiu tudo direitinho. Não. Foi um trabalho, hoje diríamos, com os critérios de hoje, por favor, um trabalho científico, um trabalho criterioso. São Lucas sabia, como nós sabemos, que há muitos escritos verdadeiros e não tão verdadeiros, exagerados para o bem ou para o mal, de muitas personagens da história. E São Lucas, como homem, ele era um médico. Lembrem-se, 18 de outubro é dia de São Lucas. E adivinhem, é dia de qual profissional? Dia do médico. O dia do médico é 18 de outubro por causa de São Lucas, que era médico. Pois bem, então um homem culto, um homem preocupado com o rigor, vamos chamar de rigor científico, não com o rigor de hoje, mas
mas com o rigor daquele tempo, sem dúvida alguma, ele foi rigoroso. Também a mim me pareceu, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, então ele fez um apanhado, ele fez uma coletânea, e depois disse: isso procede, isso não procede, isso bate, isso não bate. Fulano escreveu, mas eu consultei aquela testemunha, falei com aquele apóstolo, conversei com São Pedro, conversei com Mateus, conversei com... e a coisa não bate. Então isso daqui, é esse o trabalho que nós fazemos. Um trabalho científico, qualquer um de vocês hoje, sobre um determinado assunto, vocês têm que pegar a bibliografia, e a bibliografia tem que ser unânime para convergir e não divergir, senão você não chega a um resultado. Enfim, o máximo que você pode dizer é: segundo aquele autor é isso, segundo aquele autor é aquilo, e assim por diante. Mas há determinados argumentos em que as premissas que você utiliza para justificar o seu pensamento têm que convergir, não podem divergir. Então, São Lucas escreveu inspirado pelo Espírito Santo. Da inspiração trataremos depois. Os demais autores bíblicos, todos os autores, escreveram inspirados pelo Espírito Santo. Mas isso não significa dizer que eles não foram criteriosos. A inspiração, que é um dom de Deus, a graça do Espírito Santo, por meio da qual uma determinada pessoa escreve, inspirada, iluminada por Deus, sem a possibilidade de erro, isso não exime as capacidades intelectuais, humano-afetivas, a cultura, a linguagem, a percepção das coisas de quem está escrevendo a Bíblia. E São Lucas, neste sentido, ele foi extremamente rigoroso. Agora, por que São Lucas e os demais autores do Novo Testamento escreveram os livros? Qual foi a finalidade? Se a preocupação primeira era pregar, ide pelo mundo, pregai o Evangelho, ensinai todas as nações a serem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa foi a ordem de Jesus: pregar. Porque sentiu-se a necessidade de se deixar algo por escrito. A necessidade foi dupla. A primeira necessidade, eles não tinham naquele tempo o que nós temos. Nós temos vídeo, nós temos áudio, e isso fica registrado para sempre. Só que naquele tempo não havia áudio, não havia vídeo. Eles pregavam, mas precisavam também pregar em outros cantos. Aquelas comunidades para as quais o Evangelho era dirigido eram comunidades jovens, que não tinham muita fundamentação, que não tinham um material que pudesse permanecer ali com eles, sobre o qual eles se debruçassem para dizer: não, aquilo que o apóstolo pregou quando esteve aqui está bem explicado com isso que ele escreveu, prévia à solicitação dos coríntios. Isso motivou São Paulo a escrever a sua primeira carta aos coríntios.